Meus amigos, não se fala de outra coisa. Um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Não se fala de outras coisas a não ser a revolta dos ministros do STF contra a doutora Gleisi Hoffmann. A bronca, o passa-moleque, o pito, seja lá como vocês chamem aí na região de vocês. Mas antes disso, dê uma olhada, por gentileza, neste recadinho. Muito bem, visto o recadinho, vejam vocês, não se fala de outra coisa a não ser a bronca. A Gleisi Hoffmann, que Lula colocou como ministra das Relações Institucionais, que é justamente aquela que deveria articular o governo ou o desgoverne com o Congresso Nacional, a Gleisi Hoffmann, ela foi premiada por ausência de mérito, porque ela presidiu o PT agora em 2024. Foi uma presidência tão tenebrosa que foi assim o menor número de eleitos que o PT conseguiu fazer numa eleição municipal, vereadores e prefeitos. Não obstante, se tornou ministra de novo, misteriosamente. O que se sabe é que a Gleisi Hoffmann está tontinha da Silva, como de resto todo esse desgoverno. Vejam, o STF não se sente muito bem no momento. O governo Lula também não se sente muito bem no momento. A anistia está vindo, a anistia está vindo. Toda a pressão que o governo e do partido de toga tem feito contra a anistia. Bravamente a oposição conseguiu superar até mesmo o número mínimo de assinaturas, que já não é pequeno, 257 assinaturas, para que o PL, partido o quê? Projeto de Lei da Anistia, tramite em regime de urgência e já no plenário da casa. Hugo Mota fugiu, foi passar Páscoa fora do Brasil, já está lá, só volta no dia 24. Pois bem, infelizmente, com isso que Bolsonaro vem passando, esse problema de saúde recente, tudo isto vai criar um clima ainda maior, um clima de maior aceitação para que os deputados votem na Câmara, então, esse projeto de lei de anistia. Vendo isso, tanto o STF vendo, como o governo Lula vendo, a Gleisi Hoffmann vendo, o Lindinho, seu marido, vendo, o que acontece? Eles estão vendo que a anistia vai ser aprovada, mesmo que se sabe que o caminho ainda é um pouco árduo, principalmente no Senado, ainda vai ter que trabalhar muito para ter votos suficientes, mas o caminho está bem andado. A oposição e a sociedade demonstrou muita força nas últimas 2 semanas, embaladas, inclusive a oposição e a sociedade brasileira, pelo grande número de pessoas na Avenida Paulista no último dia 6 de abril. Ocorre que a doutora Gleisi Hoffmann, sentindo isso, que a oposição vai conseguir passar junto com o Brasil a anistia, a Gleisi disse aí há 2 dias, Gleisi, o Lindinho falou primeiro, acho que anistia não, que beneficia Bolsonaro, mas acho que é caso de reduzir as penas talvez não tenham sido lá muito realmente adequadas. No dia seguinte, a esta noite que o Lindinho Farias disse isso, a Gleisi Hoffmann, falando praticamente pelo governo, ela estava ali como ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann disse, anistia não, mas talvez seja o caso de o governo, junto com o STF, construir aí uma coisa assim que fique no meio termo, uma redução, porque anistia não e tal. Querem ver no que deu isso? Querem ver? O STF ficou revoltadíssimo, está aqui até no G1. Deu-lhe um passa-moleca na Gleisi Hoffmann, eterna líder estudantil, e a Gleisi, horas depois, tratou de, em vários desmentidos, dizer que não era bem assim, que ela, não é que a entenderam mal não, que ela se fez entender mal, e etc, etc. A Gleisi tem dono, o Lula tem dono, este regime que está aí tem dono, e o dono mandou um recado a ela, cale a boca. Carmen Lúcia piedosa, por que é que você, cadê o espírito agora de mulher para mulher? Defenda a Gleisi, diga que a boca já morreu, quem manda na boca da Gleisi é a Gleisi. Vai nada? Ela vai desafiar o seu mentor? O Gilmar Mendes? Não. Diz aqui o G1, fala de Gleisi sobre anistia, revolta ministros do STF. Teriam dito, está aqui com aspas, absurdo. Outro teria dito, loucura. Na quinta-feira, dia 10,
a ministra das Relações Institucionais de Lula, disse ser, aspa, defensável. É defensável, disse ela, do ponto de vista de alguns parlamentares, discutir anistia. Ela se posicionou então como a possibilidade da anistia ou redução de pena para alguns envolvidos no 8 de janeiro. E que a gente, ela disse, até pode fazer essa discussão no Congresso. A afirmação também gerou reação negativa dentro do próprio Palácio do Planalto. Alguém disse, não tem sentido. Algum integrante do núcleo do governo disse, não tem sentido. Vejam vocês que nessa fala, e foi uma fala empolada, ela estava ali numa espécie de microcoletiva, né? E a Gleisi disse, é defensável para a parte do Congresso, e então ela quis declarar essa parte além da oposição, parte governista, que é defensável se falar em anistia. A forma como a ministra Gleisi tratou na quinta-feira a anistia para envolvidos no dia 8, revoltou, está aqui no texto do G1 da Globo, revoltou alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí é sempre... Disse a Gleisi. Gleisi ressaltou que é contra a versão atual do projeto da anistia por entender que ele permite o perdão a Bolsonaro. Mentira. E aos generais envolvidos na tentativa de golpe, suposta. O que está ali no projeto são de lei e tramitação são responsáveis. Isso não pode acontecer jamais, disse a Gleisi Hoffmann. Ainda assim, na avaliação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ouvidos aqui pelo blog do G1, essa fala vinda da ministra das Relações Institucionais de Lula sugere que o governo tem medo de a oposição conseguir os votos necessários para levar o projeto adiante e que toparia um acordo para reduzir penas em troca de evitar a aprovação da anistia. Um perdão total dos envolvidos do que o ex-presidente... No fim da noite dessa quinta-feira, a oposição já conseguiu, obviamente, os 257 votos. Então o ministro teria dito, é loucura, o governo não... Alguém do STF disse, é loucura falar da Gleisi. O governo não tinha que piscar, não, disse um ministro ao blog. Não é papel deles discutir anistia. Primeiro que é uma fala de um ministro, supostamente, o governo não tinha que piscar. Piscar o quê? Vocês sabem o que é que pisca, né? Olha o linguajar. O outro já tinha dito perder mané. Olha o linguajar dessas excelências. Não tem nada de excelências. E aí depois eles dizem, algum ministro disse, não é papel deles discutir anistia. Pera lá, a Gleisi é deputada federal. Ela está ministra das Relações Institucionais, está no Executivo, é parlamentar licenciada e sua função nesse ministério, a Gleisi, é conversar com o parlamento. Ei, é função do parlamento discutir anistia, junto com a ministra das Relações Institucionais que faz a ponte entre o governo e o parlamento. É papel dela, sim, do parlamento, ou ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas por que esse misterioso ministro está dizendo que não é papel deles, governo e parlamento, quando é? Porque, na verdade, o STF, ao que parece, hoje em dia acha que é papel dele, STF, discutir não só a anistia, mas tudo. Outro ministro vê o governo fazendo jogo mota. Olha, utilizaram uma expressão, eu juro por Deus, está aqui. Algum ministro do STF está usando a expressão, entre aspas, jogo mota. Outro ministro vê o governo fazendo um jogo mota. Um jogo mota. Mas disse, não deixa de ser um absurdo. O terceiro ministro vai na mesma linha e diz que crê que o governo está emparedado pelo Congresso. Além disso, avalia que a repulsa de Lula à prisão a qual ele foi submetido pode torná-lo sensível à demanda da anistia, ao menos para a parte dos réus. Esse ministro dá como certa a aprovação do PL da anistia na Câmara. Então há ministro da STF, prestem atenção, dando como certa a aprovação do PL, do projeto de lei da anistia na Câmara. Considera que no Senado o cenário é mais incerto e lembra que o STF pode vir a barrar o texto dependendo da forma final que sair no Congresso. Muita gente já dá como certa a aprovação do texto como está na Câmara. Muita gente também já dá como certa, entretanto um pouco mais trabalhosa, a aprovação posteriormente no Senado.
Entretanto, o próprio STF tem dado como certo que algum partido de esquerda vai levantar a bola depois de aprovado e vai questionar no STF. E o STF diz que vai declarar inconstitucional. A esquerda e a mídia de esquerda paga a peso de ouro tem espalhado, volta e meia algum tonto de esquerda aparece aqui no canal e diz: você não sabe que o STF vai barrar? Que é inconstitucional? Não é inconstitucional. Porque não há prova de que houve, no caso concreto, aquilo que, segundo o nosso ordenamento, impediria a anistia para casos semelhantes. O STF vai estar jogando todas as suas cartas e queimando todos os seus navios se declarar a anistia inconstitucional quando ela estiver pronta. Será uma jogada muito arriscada. Será um divórcio irremediável do STF com a população brasileira se declarar essa anistia inconstitucional. Meus amigos, deixem seu like, inscrevam-se nesse canal, confiram a inscrição todos os dias já inscritos e, além disso, não espere notificação. Entre no canal por sua conta e risco, por você mesmo, várias vezes ao dia. Além disso, comentem, comentários bonitos, honrosos. Considere inscrever-se como membro do canal indo à aba Seja Membro. Um abraço.